Paz e graça, amados em Cristo Jesus. Caros amigos, participantes do primeiro treinamento de capacitação em música com o tema geral Uma cosmovisão musical sob o olhar da musicologia, com nosso amigo e professor e maestro Paulo Mufarrege, é com imenso prazer que damos abertura a esse evento especial, pelo qual oramos que seja muito abençoador para cada um de nós. Somos todos mais de 2.000 inscritos, louvado seja o Senhor. Este projeto nasceu no coração de Deus e está sendo organizado hoje por dedicados irmãos e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia de várias partes do Brasil, que se uniram com o propósito de abençoar através do conhecimento técnico, científico e, acima de tudo, a inspiração divina a todos os que vieram para rendermos glórias, graças e louvores ao nosso bom Deus, conforme a sua bendita vontade e de acordo como Ele merece e requer de seus escolhidos, especialmente nesses últimos dias, antes do retorno de Jesus em glória e majestade. Todos os nossos queridos irmãos e amigos de outras igrejas são muito bem-vindos para estar conosco nessa jornada de estudos especiais. Pedimos a todos vocês que durante esse seminário mantenham o constante espírito de oração pelo bom andamento de tudo. E para darmos início a tão bom e nobre propósito, convidamos a todos que curvem a fronte em reverência e fechem os olhos para uma breve oração de agradecimento e súplicas por sua direção. Oremos. Senhor, nosso bom e querido Pai Celestial, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai eterno, o Senhor nos guiou até aqui, nos fortaleceu, nos concedeu graça, sabedoria e, pelo Seu poder, este evento está no seu início. E agradecemos a Ti, Senhor, por todas as almas que estão presentes em todos esses 8 grupos, somando mais de 2.000 pessoas. Nós sabemos que este não é um mérito humano, e sim um mérito divino. É um milagre que o Senhor concedeu. Que o Senhor possa habitar em cada coração aqui presente, que o Senhor nos dê humildade, nos dê capacidade de discernimento para entendermos aquilo que será explanado aqui, que nós tenhamos um coração contrito e que possamos absorver sem preconceitos e meditar em tudo aquilo que será explanado neste momento. Peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar o maestro Paulo Mufarrege, que ele tenha a inspiração divina daquilo que é a sua vontade, que ele não fale por ele mesmo, mas sim pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Saudações e cumprimentos a todos os nossos irmãos, amigos, queridos que estão nos ajudando. Uma grande equipe maravilhosa que tem nos ajudado na organização deste evento. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós e que o Santo Espírito nos conduza, nos ilumine, nos dê direcionamento para que nós possamos entender a trajetória e o conteúdo do nosso seminário. Eu gostaria de começar abrindo a palavra de Deus para uma pequena consideração, para que possamos compreender o conteúdo do início deste seminário. João capítulo 6, o verso 65 até o 67.
João, capítulo 6, e o verso 65, 66 e 67. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Queridos, aqui está um momento em que Jesus pregou uma mensagem dura, uma mensagem que era difícil a compreensão. Há mensagens que nós ouvimos da palavra de Deus que são duras para nós, porque elas vêm de encontro a uma vida completamente contrária aos princípios que Deus estabeleceu. E portanto, Jesus então foi preciso perguntar aos apóstolos quem deles ali continuaria com Cristo e quem se afastaria. Então há momentos em que nós somos questionados, não é? De que lado nós estamos, ou se iremos continuar no caminho ou iremos sair do caminho. Jesus sempre foi cercado por pessoas que dariam a vida por Jesus e pessoas que queriam tirar a vida de Jesus. Então nós entendemos que a palavra de Deus nos dá orientações para todos os aspectos da vida. E Deus agora tem levantado pessoas em nosso país e também no mundo afora, que estão resgatando mensagens que foram abandonadas, deixadas. Mensagens que fizeram do Evangelho o que o Evangelho é hoje. Porém, essas mensagens foram abandonadas. Charles Dodson foi um romancista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e pastor anglicano britânico. Ele escreveu em 1862 a 1864 um clássico conhecido de todos nós chamado Alice no País das Maravilhas, originalmente para crianças, mas que os adultos, respeitam até hoje. Nessa história nós lembramos do chapeleiro maluco, o coelho branco que aparece dizendo que estava sempre atrasado, Vocês podem lembrar também a lagarta azul, os gêmeos, a rainha de copas, enfim, todos esses personagens. O que mais nos chama a atenção nessa história de Alice no País das Maravilhas é o diálogo que acontece entre o gato e a menina. O gato se põe ali numa árvore, reporta muito a um evento bíblico, não? O gato se põe ali na árvore e começa a dialogar com a menina, não é? E durante esse diálogo algumas coisas acontecem. Vejamos. O diálogo começa então com a menina perguntando ao gato: você poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? O gato então responde: isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. Eu não me importo muito, disse Alice.
Então, disse o gato, não importa nada que caminho você quer chegar. Daí nós podemos tirar a seguinte conclusão: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sabe, queridos, o grande drama da vida é sabermos exatamente qual caminho que devemos tomar. E quando se trata de caminho, nós nos reportamos logo ao instrumento que todo mundo conhece, chamado GPS. Ele tem sido uma das coisas mais fascinantes para quem nunca andou numa cidade, para quem nunca pisou num país, andar tranquilamente sem o risco de se perder. Deus deixou também um GPS para cada um de nós, que é a sua palavra. Mas a grande questão é que a palavra de Deus, ela pode ser interpretada de inúmeras maneiras. Um texto dentro de uma determinada holística, ele pode ser interpretado de acordo com a exegese pessoal de cada um. E aí é que está o problema da questão. Por isso que a gente tem pesquisado há muitos anos a questão sobre a música que nós como cristãos podemos utilizar na adoração a Deus e também como entretenimento pessoal, sem que corramos algum tipo de risco fisiológico, psicológico, emocional e principalmente espiritual. Deus deixou de forma magnífica recursos para que nós pudéssemos encontrar este caminho. Mas nós precisamos ter a consciência de trilhar este caminho. A música tem um poder extraordinário, porque nós não podemos, ao falar de música, deixar de relacioná-la com vibrações, não é? Com fontes de emissão de corpos elásticos espalhados pelo ar, ou pela água, ou por instrumentos sólidos. A música exerce um poder vibracional sobre toda a matéria. Toda forma de matéria exerce, a música consegue exercer influência. Vocês vão assistir um vídeo agora, em alguns minutos, para ilustrar como a música tem o poder de organizar o que está desorganizado. Grãos ali que estão espalhados aleatoriamente, ao ouvir uma vibração de uma frequência sonora. Veja, é frequência sonora, não é ruído. Ruído é outra coisa. Infelizmente, tem pessoas que estão explicando de forma equivocada. Muita gente, se você vai pesquisar na internet a diferença entre som e ruído, você vai ficar decepcionado, porque tem gente que mistura dizendo que tudo é a mesma coisa. E não é. A física é clara em dizer que ruído é uma coisa e som é outra. Então, somente o som, por intermédio de uma frequência sonora, pode organizar de forma magnífica, bela aos olhos, grãos de açúcar que fica em cima de uma caixa de som. Então, observe bem essa experiência científica, que vai servir como base para que possamos entender o conteúdo abordado de hoje.
Este seminário é baseado em conteúdo científico, além de que teológico também. Mas o foco principal é que nós estamos trabalhando o seminário em cima de algumas leis que nos amparam e nos dão know-how para que possamos juntos aqui estar conjecturando, mesmo que de forma online, assuntos de mérito científico, filosófico e religioso a respeito da música, que é o foco deste seminário. A Lei Federal 3.857/60 é a lei que determina a profissão do músico, a atuação do músico no Brasil, é a lei que regulamenta toda a atividade musical em diversos aspectos que o músico pode desenvolver. A Lei 9.394/96 é a Lei de Diretrizes de Base da Educação. E, finalmente, a Lei 8.313/91 do PRONAC, do Governo Federal. É importante que a gente se respalde para que possamos entender o carinho com que foi preparado os conteúdos do seminário, não é? Para que todos os nossos queridos pudessem ter acesso a um conhecimento que, infelizmente, ele é restrito. Ele não é de domínio assim público, não é ensinado, tem muitas coisas que são manipuladas. Os senhores sabem muito bem que hoje existe a falsa ciência e a verdadeira ciência. Existe várias vertentes equivocadas aí, contrariando princípios, como, por exemplo, quem trabalha com a alimentação ou faz nutrição, você sabe que há um conceito que se deve se alimentar de 3 em 3 horas, etc, etc, etc. Conceito errôneo, que contraria outras regras, não é? Bem mais interessantes da digestão. Mas é ensinado nas faculdades. Então hoje existe muito conteúdo corrompido. Muito conteúdo corrompido. Na área musical, então, nem se fala, não é? Existe muita deturpação, muito conhecimento direcionado de forma inescrupulosa, mas aqui no seminário nós vamos dizer a verdade. Nós vamos mencionar o que de fato os senhores precisam entender e ouvir, o que é que a ciência fala. Porque, querido e querida, nós precisamos parar com um jargão horroroso, né, contracultural, de dizer que o tema de música é um tema polêmico. Por que é polêmico? Não existe isso. Algo que cientificamente é comprovado, se eu entendo na ciência quais os efeitos que a música me causa no meu organismo, se a musicoterapia me diz qual a música mais adequada para combater uma depressão ou doenças psicossomáticas, se a ciência da psicologia do som, que estuda os efeitos de um acorde, de uma frase musical na mente, como é que a mente absorve aquilo, me diz que acorde ou que sequência harmônica me faz bem ou me causa enarmonia cerebral. Então isso aí é polêmico? Não, isso aí é exato. Isso é ciência exata tanto quanto a matemática. Por que profecia não se discute? Por que profecia não se discute? Porque profecia é o único conteúdo bíblico que você ou entende ou você entende. É um conteúdo onde você estuda usando a matemática, usando a cronologia, usando a história para confirmar, não é? Para ratificar todo o conteúdo de um caminho profético, de um conteúdo profético. Nós estamos estudando Daniel.
E quando se fala em profecia, a ciência não nos deixa mentir. Que ciência? Cronologia, arqueologia e outras logias da vida. A música também. Então este seminário começo batendo de frente numa tecla. Vamos parar de dizer que o assunto de música é um assunto polêmico. Não é polêmico desde o ponto de vista em que você começa a discutir o assunto utilizando leis da ciência. Hoje a ciência se multiplicou. É promessa bíblica. E a ciência se multiplicará. Para que a ciência iria haver de se multiplicar? Para ampliar as verdades divinas. Ampliar as verdades divinas. Confirmar aquilo que Deus deixou como princípios inegociáveis, irrefutáveis. No conteúdo que iremos abordar ao longo do seminário, nós colocamos aqui alguns temas. Não quer dizer que sejam só esses, mas a gente vai, resumidamente, aqui abordar. O que é a música atemporal? Nós podemos mostrar que a música que Deus deseja que seja executada tem uma qualidade peculiar dele, Deus. Deus é atemporal, ele não muda. Assim como Deus não muda, a música também, pertinente a ele, também não muda, ela é atemporal. Pode vir modismo, pode vir sintetizador de última geração, equipamento 3D, 12D, Deus não muda, os ritmos musicais não mudam, porque a ciência diz que o corpo funciona, ele trabalha melhor com essa mecânica de ritmo, quer dizer, Deus trabalha em cima de uma música atemporal, ela não prescreve, ela continua passando décadas, passando séculos e até mesmo milênios. A música atemporal é isto. A importância da educação musical. Querido, não adianta nós discutirmos música se nós não temos um mínimo tolerável de conhecimento para se abordar o assunto música. Não adianta, não tem como forçar uma situação onde discutir música sem conhecimento de causa fica muito complicado, porque aí sim começa a se tornar uma coisa polêmica, porque é o achismo, eu acho, eu penso, eu entendo, quer dizer, aí começa a pisar gritantemente, não é? O assunto, em vez de ser abordado, ele começa a enveredar por um caminho, do ponto de vista intelectual, obsceno até, porque você começa a discutir um assunto sem que as devidas considerações teológicas, científicas, musicais ou musicológicas sejam consideradas. A etnomusicologia é uma ciência maravilhosa que vem estudando o comportamento social, como uma nação, como é que uma tribo, como é que um povo vem reagindo àquela cultura musical. E como a cultura musical de um outro povo serve para instruir, edificar um outro determinado povo. Etnomusicologia discutida em congresso de música, eu já vi muito aí meia boca. As pessoas vão lá só para mostrar como é que é a música africana, outro como é que é a música, e só. Mas, quer dizer, não se soma, não se inquire o que aquilo é útil, o que aquilo pode ser melhorado, não é? Então, o gênero musical é outro assunto importante, teoria harmônica. Quer dizer, como é que eu posso distinguir uma música se eu não sei exatamente a que gênero musical ela pertence? Você compreende? Então eu não posso ficar discutindo música e nem bater o martelo e dizer, eu já tenho meu pensamento sobre música, sem que antes você considere esses assuntos. Por isso que nós aqui do seminário estamos te convidando a vir considerar conosco o que é que a ciência tem a dizer a respeito da boa música e da música que não é muito boa para a saúde. Porque se a gente começar a discutir música do ponto de vista religioso, amigo, essa discussão vai invadir o milênio cósmico que a gente está esperando. E ninguém vai chegar a um denominador comum. Agora, quando a gente começa a ponderar o que é que a acústica me fala, o que é que a teoria harmônica me diz sobre a formação do acorde, não é? O que é que
a neurociência me fala sobre os impulsos elétricos, quais as áreas cerebrais são iluminadas quando eu ouço uma vibração sonora semelhante àqueles grãos lá. Aquele vídeo do grão que eu te mostrei agora no início do seminário é suficiente para que você pare e pense um pouco o poder que a música exerce sobre a tua mente. Se exerce sobre as coisas inanimadas, como aqueles grãos que foram reunidos ali em vários motivos, e de acordo com a frequência sonora, os motivos iam se transformando em outros desenhos magníficos ali, todos os grãos obedientes ali à frequência sonora. Como que eu posso dizer que qualquer música daí vale? Como é que eu posso passar por cima de um experimento científico desse e dizer, não, basta que a música tenha Jesus na letra que está tudo certo? Não é bem assim, irmãos. O cérebro, primeiro que o cérebro não quer saber de letra. O cérebro e os animais, a indústria alimentícia e a indústria de vários aspectos da indústria, tem usado música como terapia para que os animais respondam mais magnificamente. Será que o boi sabe que aquela música está em dó, irmãos? Misericórdia. Os animais não sabem o tom da música, mas a frequência sonora. Aquela mesma frequência sonora, daquele primeiro vídeo que eu coloquei, que organizou os grãos, organiza o cérebro e o organismo inteiro daqueles animais. Isso quer dizer que a música pode organizar o teu cérebro ou desorganizar o teu cérebro. Desde 1888, essa data para mim é muito especial. Acho que para você, o bom entendedor, a palavra basta. Já se estudava sobre os fenômenos cerebrais conhecidos como amusia. Amusia é uma incapacidade de captar os sons musicais, não é? De entender, de decodificar ou de lembrar de alguma melodia. Não é? Então essa deficiência cerebral foi diagnosticada e estudada já desde 1888. A gente vai usar bastante essa nomenclatura musicologia, mas o que é musicologia? Musicologia é um estudo científico da música. Musicologia não tem nada a ver em ensinar música ou fazer alguém tocar um instrumento, não. Isso aí é o professor de música que faz isso, não é? Ou alguém quer compor, fazer arranjo, né? Estudar sequências harmônicas, empregar, etc. Isso é o professor de música. Alguém quer tocar de forma exímia um instrumento, ele tem que estudar ou o curso técnico num conservatório e depois migrar para um bacharelado, etc. Enfim, mas a musicologia é uma ciência que estuda vastos elementos, uma diversidade, eu digo que é uma universidade mesmo assim, na sua essência da palavra, sobre música, não é? É algo que vai cada vez mais, de forma profunda, analisar e estudar os assuntos da música, explicar de forma mais detalhada, científica, todos os acontecimentos e o que ocorre com o comportamento musical, como é que a música é absorvida pelo organismo, como é que uma determinada metodologia pode ser melhor do que outra, os porquês, você me entende? Por que tal coisa é assim? Por que determinado ritmo ou som, não é? Então a musicologia é a reunião da opinião da neurociência, da musicoterapia, não é? Da física, da acústica, da psicologia, não é? É um ramo vasto. Por isso que eu associo a musicologia a uma cosmovisão bem profunda do que é música. Por isso, eu os convido, queridos, a estudarem música pelo âmbito segundo o olhar da musicologia, que aí fica irrefutável. Você não tem como refutar o que a ciência te diz. E vou bater nessa tecla novamente. O assunto música na igreja não é polêmico, coisíssima nenhuma. Quem afirma isso é porque desconhece que a música não é só uma arte abstrata e imaginativa, não.
Música é uma ciência. E que ciência, não é? Se você for para a etimologia música, o que é que a palavra música significa? Significa a primeira arte, a primeira de todas as artes. E logo no princípio do Gênesis lá, já vem esse cargo aí, essa profissão, não é? Que eu acho uma das mais antigas, um dos mais antigos ofícios, a Bíblia menciona que é justamente confecção de instrumentos e tocar instrumentos. Dentre algumas disciplinas que a gente estuda em musicologia, nós temos a história da música, ilustração musical, psicologia do som, a física, não é? E a matemática na música. Nós temos a neurociência e a música. Enfim, nós temos a musicoterapia clínica, fisiologia e frequências sonoras, não é? Nós temos essa diversidade, etnomusicologia, ilusões sonoras, fenômenos bioaural. Queridos, é uma infinidade de coisas que a gente estuda de modo científico, de modo acadêmico, de modo em que as coisas foram pesquisadas, não é? Então Deus seja louvado pelo avanço da ciência, que nos traz amplitude naquilo que Deus deixou determinado do que é que Ele quer, não é? Então, ao longo do seminário, nós vamos derrubar alguns tabus e algumas falácias que são tão antigas e que já não dá para aguentar mais essas falas, não é? Uma delas é aquela que a gente mencionou e vou falar pela terceira vez. Música é uma questão polêmica, pessoal, individual. Não, senhor, tá? Música é uma questão de você estudar o assunto e através do estudo e da pesquisa, não é, oriunda aí da teologia, aliada à boa ciência, a ciência correta, você tem sim um amplo e poderoso argumento para realizar a santa vontade de Deus em relação à adoração. Queridos, com esses últimos slides eu me despeço de vocês e agradeço pela primeira abordagem que fizemos. Amanhã veremos todas as mais importantes experiências científicas envolvendo música. E você vai tomar um susto quando, ao ver amanhã, algumas das mais magníficas experiências com a música. Eu tenho certeza que com a aula de amanhã vai dar para que possamos ter uma visão muito mais ampliada do que a música pode causar, para que ela está sendo utilizada no mundo afora, em relação à gravidez, em relação aos bebês, o que é que eles pronunciam primeiro, será que são palavras ou são sons? Enfim, nós vamos ver várias experiências científicas amanhã em relação a música, não é? São fontes magníficas sobre a questão musical, e isso servirá para que a gente possa contextualizar a sequência do seminário, tá certo? Nós agradecemos a todos pela participação, Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Queridos irmãos, que alegria, né? Que coisa fantástica conhecer a música dessa forma tão profunda. Quero agradecer aqui o maestro Paulo Mufarrege e agradecer a todos vocês que estão conosco. Hoje foi apenas o primeiro dia de vários que se seguirão, e gostaria de terminar aqui com uma oração. Senhor, nosso bom e querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer por todo o conhecimento concedido pelo Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade para absorvermos e entendermos todo este conhecimento, e que ele seja para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos replicar isto às outras pessoas e que nós não sejamos mais enganados muitas vezes pelo nosso próprio eu. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nos dê uma boa noite. Amém.